Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. É um grande prazer estar aqui com os irmãos, conhecendo finalmente essa igreja. Já acompanhava pelas redes sociais há algum tempo. Conhecia a cidade de Limoeiro do Norte, tinha vindo aqui há alguns anos, para ser mais específico, em 2017, mas não tive a oportunidade de conhecer a igreja, né? Mas é um grande prazer estar aqui, finalmente conhecendo os irmãos. Como já foi anunciado, o nosso tema é o que é um membro de igreja saudável. Eu tenho o privilégio de estar seguindo as palestras do pastor Fernando Angelim. Afinal de contas, ele falou sobre o que é uma igreja saudável, então o meu trabalho vai ficar muito mais fácil, né? Acredito que as perguntas que vocês fariam para mim, vocês já fizeram para ele. Então, ficou muito melhor, ficou muito mais fácil para mim essa tarefa. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar lendo um texto da palavra do Senhor. Abra comigo em Romanos, capítulo 10. Leremos apenas o versículo 17. Todos encontraram? Romanos 10, 17. Diz assim a palavra do Senhor. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos orar? Deus, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor neste momento. Ó Deus, mais uma vez, esta igreja reunida para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Eu te peço que o Senhor fale através de mim, Senhor, que não seja a minha pessoa, mas seja o Senhor transmitindo as Tuas verdades ao Teu povo. Nós necessitamos ouvir a Tua voz todos os dias. E eu creio, ó Pai, que o Senhor não fará diferente nessa noite. Muito obrigado pelo privilégio de conhecer o Senhor, de conhecer a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós faremos algumas exposições durante a noite de hoje, amanhã e à noite, seguindo o roteiro do livro O que é um membro de igreja saudável, desse autor que tem um nome difícil, Tabiri N. Abwili. Não sei se é assim a pronúncia, mas, enfim, é um livretinho, mas um livretinho muito precioso, e é a partir dele que nós faremos as exposições dessa noite e dos nossos próximos encontros. É interessante que quando nós falamos sobre igreja, quando nós falamos sobre membresia, existe hoje em dia um certo sentimento anti-igreja por aí, né? Anti-instituição, há os defensores do movimento dos desigrejados, né? E geralmente o que está no cerne desses que assim defendem são críticas às falhas que as instituições apresentam, né? Então, geralmente, e aí eu incluo a todos nós somos muito rápidos para apresentar críticas à igreja e esperar da igreja muita coisa. Nós exigimos muita coisa
da igreja. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos, para todos nós, nessa noite e nos nossos próximos encontros, é: o que é que a igreja pode esperar de nós, membros? Nós somos muito ávidos a perguntar o que é que a igreja pode nos dar e o que é que nós podemos dar para a igreja. Então, nessa primeira noite, nós falaremos sobre 3 marcas. Nós seguiremos o roteiro desse livreto. E essas 3 marcas, elas estão relacionadas à palavra de Deus. Um membro de igreja é um ouvinte de mensagens expositivas. Um membro de igreja saudável é um teólogo bíblico. E um membro de igreja saudável, ele é saturado com o Evangelho. Então, nessa noite, falaremos um pouco sobre essas 3 marcas. Peço que os irmãos acompanhem comigo. Primeira marca: um membro de uma igreja saudável é um ouvinte de mensagens expositivas. Primeiramente, antes de falar o que é ser um ouvinte de mensagens expositivas, nós precisamos saber o que é uma mensagem expositiva, o que é uma pregação expositiva. Creio que não há nenhuma dificuldade para os irmãos já estão acostumados com esse tipo de pregação. Mas eu trago aí as palavras de Mark Dever, no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele vai dizer que a pregação expositiva não é apenas um comentário falado sobre determinada passagem da Bíblia. Antes, a pregação expositiva é aquela pregação que tem como alvo primordial do sermão aquela verdade bíblica salientada em uma passagem específica da Bíblia. Então, meus irmãos, o compromisso do pregador expositivo é para com a mensagem da palavra, a mensagem primordial da passagem bíblica. Ele não pode usar a passagem como um pretexto para falar o que ele quer, mas ele tem que ser honesto de se curvar diante da passagem e dizer o que é que essa passagem quer falar, quer transmitir para nós. Então, da mesma forma que o pregador tem esse compromisso, o membro de igreja, ele tem um compromisso de ouvir esse tipo de palavra se ele de fato quer ser um membro saudável. Como membros de igrejas cristãs, devemos ouvir as Escrituras primariamente para conhecer a voz de Deus e a mensagem de Deus reveladas na palavra. É só o que nós vemos por aí, pregações que são meramente impressões do pregador, que muitas vezes utiliza um texto bíblico apenas como um ornamento ali do que ele quer transmitir. E ele não foi a fundo de descobrir qual é o conselho de Deus naquela passagem específica. Então, nessa primeira marca, nós vemos então a necessidade que nós temos como igreja saudável ouvir mensagens expositivas. Veja, existem muitos estilos de pregação, estilos diferentes de pregadores. E pregadores podem ter um estilo, talvez, de uma forma bem diferente de outra, mas ambos podem ser expositivos se eles forem fiel à mensagem central do texto, certo? Então, os irmãos certamente já tiveram o privilégio de ouvir mensagens como, por exemplo, vou dar um exemplo, o reverendo Augustus Nicodemos, ele tem um estilo que se parece bem com uma homilia. Ele pega o texto e vai explicando parte por parte, depois faz as aplicações. Já outros vão pegar o tema central e explorar, vão dividir a mensagem em partes a partir do texto, não necessariamente explicando frase por frase, mas a questão é a fidelidade com a mensagem central da passagem.
E aí, meus irmãos, quais são os privilégios, quais são os benefícios, melhor dizendo, de ouvir mensagens expositivas? E o primeiro benefício é esse. Ouvir mensagens expositivas nos beneficia por cultivar fome pela palavra de Deus. Abramos nossas Bíblias no Salmo 119. Veja só o que o salmista diz a respeito da palavra de Deus. Versículos 103 e 104. Diz assim: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Então, queridos, quando nós sintonizamos os nossos ouvidos para escutar mensagens que têm como ponto principal do sermão o ensino primário da passagem, nós nos acostumamos a ouvir a voz de Deus. Eu acredito que os irmãos já passaram por essa experiência. Nós fazemos parte de uma igreja que, pela graça do Senhor, privilegia a exposição das Escrituras. Nós somos acostumados, domingo após domingo, ouvir Deus falar através da exposição da palavra. Então, eu acredito que os irmãos já tiveram essa experiência de repente, ir ouvir um outro sermão que não é desse tipo. Muitas vezes um sermão emotivo, muitas vezes apenas com o objetivo de estimular o seu ego, inflar a sua autoconfiança. Você vai conseguir, Deus vai fazer tudo o que você deseja. E quando nós nos deparamos com esse tipo de mensagem, o nosso ouvido já não dá mais, não dá mais. Quando nós nos acostumamos a ouvir a palavra do Senhor exposta de maneira saudável, nós não queremos mais ouvir qualquer coisa. E aí eu já pergunto para você, se você gosta de ouvir Reverendo Augusto Nicodemos, para dar um exemplo bem conhecido, e gosta da mesma forma de ouvir R.R. Soares, tem alguma coisa errada com você. Você não entendeu ainda o que é pregar a mensagem, o que é expor a palavra de Deus. Meus irmãos, um outro benefício, ouvir mensagens expositivas ajuda a nos focalizarmos em Deus e segui-lo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não nos confundimos com outras vozes. Nós focalizamos a voz de Deus. João, capítulo 10, abra comigo. João, capítulo 10. Versículo 27. Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Então veja, a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E ela segue o seu pastor. Quando nós ouvimos mensagens expositivas, nós focalizamos a voz de Deus e nós o seguimos. Eu vou tentar apressar um pouco. Terceiro, ouvir mensagens expositivas protege a nossa vida e o evangelho de corrupção. Abra em 2 Timóteo, 2ª epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4.
Versículo 3. Paulo instrui a seu discípulo Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, nas igrejas em que os membros cultivam o hábito de ouvir mensagens expositivas, eles se guardam dessa coceira nos ouvidos e protegem o evangelho de se corromper. Meus irmãos, mais um benefício de ouvir mensagens expositivas. Ouvir mensagens expositivas encoraja os pastores fiéis. Poucas coisas são mais desestimulantes para um pastor. Eu não sou pastor, mas eu acompanho pastores, do que pregar, ensinar e a igreja não dar ouvidos. Uma congregação desatenta à voz do Senhor. Portanto, ouvir a voz do Senhor, estar atento à mensagem, vai fortalecer, vai estimular os vossos pastores. Ouvir mensagens expositivas beneficia a congregação reunida. Quando nós nos reunimos como igreja local e nos dedicamos a ouvir a voz do Senhor por meio da palavra, nós somos moldados como corpo. Veja, há uma dimensão corporativa da igreja que não pode ser desprezada. Muitas vezes nós temos dado muita ênfase, muita importância à dimensão individual. Nós pensamos, vou para a igreja porque eu quero me fortalecer, vou para a igreja porque eu quero ser abençoado, vou para a igreja porque eu estou precisando. Não tem nada de errado nisso, mas não pode ficar só assim. Nós temos que pensar na dimensão corporativa. Vou para a igreja para, como corpo, ser moldado por Cristo, crescermos corporativamente, adorarmos corporativamente e não apenas individualmente. E aí, meus irmãos, alguns conselhos. Como cultivar, então, o hábito de ouvir mensagens expositivas? Primeiro, medite na passagem bíblica do sermão durante o seu tempo devocional. Algumas igrejas costumam pregar em série. Então, de certa forma, você já sabe até qual vai ser o próximo sermão. Por que nós não nos antecipamos, estudamos aquele texto, nos preparamos para ouvir o próximo sermão? Uma outra forma, compre uma boa coleção de comentários bíblicos. E aí fica a dica para os seus líderes, né? Presenteie seus líderes com comentários bíblicos. Comentários bíblicos geralmente são caros, né? Eles vão gostar muito de receber como presente comentários bíblicos. Meus irmãos, eu acredito que o pastor Angelim deve ter falado para vocês. Teologia não é só para pastor. Teologia é para a igreja. Todos nós precisamos despertar o interesse de conhecer mais da palavra do Senhor. Uma outra coisa, isso aqui é muito importante. Depois do culto, converse e ore com amigos sobre o sermão. Muitas vezes, o que acontece? Nós estamos aqui reunidos como igreja, louvamos ao Senhor, ouvimos a palavra de Deus, somos impactados. Muitas vezes aquilo mexe no fundo da nossa alma. Mas quando termina o culto, nós vamos ter o nosso momento de comunhão com os irmãos e aí vamos conversar sobre futebol, sobre o Fortaleza, sobre o Ceará. Parece que aquele impacto que você teve, ele simplesmente sumiu. Lembra até aquela passagem de Tiago que diz, né? Aquele homem que olha para o espelho
e quando ele sai de diante do espelho, ele não se lembra mais do seu próprio reflexo. Nós precisamos cultivar o hábito de, depois do culto, conversar sobre o sermão. Meu irmão, o sermão foi impactante. Eu acredito que fez diferença na minha vida e vai fazer diferença na sua. Você meditar, você colocar em prática o que foi falado no sermão. Nós precisamos resgatar essa prática. Mas nós precisamos ouvir e viver o sermão durante a semana. E aí, continuidade do ponto anterior, né? Algumas igrejas, eu acredito que aqui dispõem disso também, gravam o sermão, disponibilizam nas plataformas. Que bênção é você depois ouvir o sermão novamente, né? Você meditar em casa, no seu devocional, com a sua família, no seu culto doméstico. Deixe reverberar a palavra de Deus no seu coração. Não deixe que ela apenas traga um efeito temporário. Meus irmãos, desenvolva o hábito de lidar com qualquer problema sobre o texto bíblico. Procure sua liderança, procure irmãos mais maduros quando você tiver dúvida. Hoje em dia nós temos muitos recursos na internet, mas tem muita coisa complicada também na internet. A internet tem de tudo, coisas boas e coisas ruins. E como distinguir uma da outra? Muitas vezes nós não temos a maturidade suficiente. Procure irmãos mais maduros, procure o seu pastor, tire dúvidas com ele sobre o texto. Não deixe a dúvida prevalecer. E, por último, o último conselho de como cultivar esse hábito: cultive a humildade. É muito comum nós que fazemos parte de igrejas que buscam, que primam pela exposição da palavra, de certa forma, começarmos a ficar arrogantes, porque sabemos um pouco mais sobre a palavra do que outros irmãos. Não deixe o conhecimento trazer soberba. Conhecimento que edifica é aquele conhecimento em amor. Que o seu conhecimento cresça na medida que o seu amor também pelos seus irmãos cresça. Então, meus irmãos, nós precisamos, então, cultivar o hábito regular de ouvir mensagens expositivas. O nosso segunda marca, um membro de igreja saudável, ele é um teólogo bíblico. Eu acredito também que o pastor Angeli deve ter falado sobre a teologia bíblica. E ele, mais do que ninguém, tem muita competência para falar sobre o tema. Afinal de contas, ele tem até uma introdução à teologia bíblica batista, reformada. Aconselho os irmãos a adquirirem esse livro, lerem, né, para conhecerem um pouco mais sobre a teologia bíblica. E, infelizmente, muitos de nós não temos ainda cultivado entendido, melhor dizendo, a importância de sermos teólogos bíblicos. E aí, o que é a teologia bíblica? Toda teologia não é bíblica, né? Toda teologia não é tirada da Bíblia? Não necessariamente, né? E quando nós falamos de teologia bíblica, nós estamos nos referindo a um termo mais técnico, a uma forma de enxergar a revelação, de enxergar a unidade da revelação bíblica. E aí deixa eu dar um exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Muitas vezes nós nos acostumamos a ouvir as histórias da Bíblia. Nós conhecemos as histórias da Bíblia, como as crianças conhecem, da forma como nós ensinamos as crianças. As crianças conhecem a história
de Davi e Golias, a história de Sansão, a história de Jonas. Às vezes nós conhecemos todas as histórias, mas nós não sabemos ligar todas as histórias. Nós não entendemos como todas essas histórias estão conectadas na grande história da redenção. E a teologia bíblica, ela vai nos mostrar isso. Por que ela é tão importante? Porque quando nós conhecemos a teologia bíblica, nós conhecemos melhor a Deus, porque nós conhecemos a grande história da redenção, a grande história de Deus. Por isso, mais uma vez, reverberando o que o pastor Angelim deve ter falado aqui, nós precisamos ser teólogos bíblicos. Praticar a teologia bíblica é conhecer o próprio Deus. E mais, praticar a teologia bíblica implica conhecer a grande história divina da redenção. Veja, você pode passar a vida cristã toda apenas conhecendo superficialmente as histórias, sem conhecer a grande história e sem entender o grande impacto disso para a sua vida. Como nós nos encaixamos na grande história, na grande narrativa, na metanarrativa, a história da redenção. Queridos, geralmente os teólogos bíblicos, eles vão costumar dividir a grande história em alguns 4 partes. Eles vão falar sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção. Também a consumação aí como uma quarta parte dessa grande história. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ter 2 capítulos lá em Gênesis 1 e 2 falando sobre a criação. Você vai ter um capítulo, parte de um capítulo, Gênesis 3, falando sobre a queda. E você vai ter, de forma esparsa, mas notadamente no finalzinho de Apocalipse, falando sobre a consumação. O restante da Escritura é sobre a redenção, é sobre a história da redenção. Nós precisamos entender que se há uma ênfase na própria Escritura de dar importância a essa história, nós precisamos também buscar entender essa história. Veja só, Nick Rourke e Robert Klein, eles vão dizer o seguinte sobre a teologia bíblica. Teologia bíblica é uma abordagem para ler toda a história da Bíblia, enquanto mantemos nosso foco na mensagem principal da Escritura, Jesus Cristo. Em outras palavras, teologia bíblica é o mapa bíblico que nos leva a Jesus. Nós temos que ler a Bíblia pelas lentes que os autores do Novo Testamento tiveram a partir da leitura do Antigo Testamento. Nós precisamos entender que toda a Escritura, como Jesus mesmo disse, falam sobre a sua pessoa. Nós temos que entender o cristocentrismo da Escritura. E assim nós poderemos nos aprofundar muito mais na mensagem da palavra do Senhor para nós. Então, meus irmãos, como a teologia bíblica produz, então, saúde, né, no membro de igreja? Ela nos ajuda a crescer em nossa reverência para com Deus. Se nós entendemos melhor a história, a grande história, nós entendemos melhor a majestade de Deus. Nós entendemos que esse Deus grandioso, que tem o controle de todas as coisas, de toda a história, esse Deus que na eternidade traçou esse plano para nos alcançar e hoje nós estamos aqui. Quando nós entendemos essa grande história, nós nos renderemos muito mais em reverência à majestade desse Deus. A teologia bíblica nos ajuda a vencer ideias erradas. Nós
podemos, se nós não estivermos olhando para o todo, para a grande história da redenção, pegar passagens isoladas e tirar conclusões equivocadas. Nós podemos pegar passagens fora do contexto e desenvolver ideias completamente contrárias ao todo da revelação. E foi assim que as grandes heresias foram desenvolvidas. Teologia bíblica nos ajuda a nos proteger dessas coisas. Ela nos ajuda a nos vacinar contra as controvérsias doutrinárias. Eu vou adiantar um pouco, para a gente ganhar mais tempo. Ela é necessária ao cumprimento da grande comissão. Ora, se nós entendemos que nós fazemos parte da grande história de Deus. E aí é interessante a gente falar sobre isso, a grande história de Deus. Muitas vezes nós dizemos frases assim, quando Deus entrou na minha história, né? Ou então, tem um espaço na minha história para Deus, para o plano de Deus. Isso revela um desconhecimento de teologia bíblica. Quando nós temos, de fato, um conhecimento da teologia bíblica, nós entendemos que não é Deus que se encaixa na nossa história. Somos nós que nos encaixamos na grande história de Deus. E quando nós entendemos o nosso lugar nessa grande história, então nós entendemos a nossa missão de adorá-lo, a nossa missão de evangelizar, a grande comissão. Então, tudo isso fica muito mais claro quando nós temos o entendimento de teologia bíblica. E por último, a teologia bíblica aprofunda o nosso entendimento do Evangelho e a nossa familiaridade com ele. Falamos da grande comissão, o Evangelho, a mensagem central da Escritura. Deus, ele escolheu um povo para redimi-lo. E por meio da pregação do Evangelho, ele usa pregadores, usa homens como eu, como você, para falar dessa palavra. E o Espírito Santo traz arrependimento e fé aos seus eleitos. E um a um, esses eleitos são chamados e são arrebanhados nesse grande corpo que é a igreja. Isso é o Evangelho. E nós certamente entenderemos muito mais sobre isso com o conhecimento de teologia bíblica. Como tornar-se teólogo bíblico, então? Algumas conselhos, algumas dicas, né? Leia bons livros sobre teologia bíblica. Já citei aqui o livro do pastor Fernando Angelim, uma boa fonte. Há um livro que eu gostaria de recomendar para os irmãos, né? Um livro de linguagem muito simples, mas que todo cristão deveria ler. É o livro O Drama da Escritura, de Craig Bartholomew. Esse livro ele vai mostrar o enredo da história da salvação, da criação à consumação. Nós precisamos ler esses livros, nós precisamos nos alimentar de coisas boas. Estude as Escrituras tematicamente também, né? Não apenas cronologicamente. Adote a mesma atitude que o Novo Testamento adotou em relação ao Antigo, né? Procure estudar a palavra de Deus e ver os cumprimentos. Veja como aquilo se cumpre na história da redenção, como tudo está ligado, não tem fios soltos na grande história de Deus. Está tudo conectado. Há unidade na diversidade. Homens diferentes, em tempos diferentes, em línguas diferentes, muitas vezes escreveram sobre a grande história da redenção. E tudo isso está conectado, sem nenhuma ponta solta. Tudo se cumpre cabalmente. Estude os livros de profecia do Antigo Testamento. Nós temos muita dificuldade, nós
lemos os evangelhos, nós lemos o Novo Testamento, nós lemos os Salmos, nós lemos muitas vezes até o Pentateuco, mas nós temos dificuldade de ler as profecias. Precisamos também enfrentar essas dificuldades e entender toda a palavra de Deus no seu contexto. Conheça e concorde em declarar, em apoiar a declaração de fé da sua igreja local. Nós, como Igreja Batista Reformada, nós precisamos entender aquilo que nós defendemos, aquilo que nós nos distinguimos das outras igrejas. É importante isso. Não é aquilo que é a bandeira principal pela qual nós lutamos, mas é muito importante nós saber por que nós somos uma igreja batista, por que nós somos uma igreja batista reformada. Leia, conheça a declaração de fé da sua igreja. Busque unidade doutrinária e evite disputas desnecessárias. Então, da mesma forma como nós precisamos conhecer os distintivos da nossa igreja, nós precisamos entender pelo que vale a pena brigar, pelo que vale a pena lutar. Disputas desnecessárias devem ser evitadas. Meus irmãos, indo agora para o nosso terceiro e último ponto. Um membro de uma igreja saudável, ele é saturado com o Evangelho. Grande necessidade da igreja em nossos dias é o Evangelho. Nós, muitas vezes, temos visto por aí igrejas pregando sobre tudo, menos o Evangelho. E às vezes há um pensamento de que o Evangelho é apenas para os descrentes. Nós já somos crentes. Nós já conhecemos o Evangelho. Nós precisamos ouvir agora sobre outras coisas mais profundas, coisas mais complicadas da teologia. Não, meus irmãos. Nós precisamos sempre do Evangelho. Todos os dias, todos os domingos. Como o pastor André lá costuma dizer, nós precisamos ouvir sempre, porque nós nos esquecemos sempre. Nós precisamos ser lembrados constantemente das mesmas coisas. E uma coisa que precisa ser lembrada constantemente é o Evangelho. O Evangelho, ele é tão essencial à vida cristã que precisamos nos saturar com ele para sermos membros de igreja saudáveis. Precisamos conhecer o Evangelho. Isso parece tão óbvio, né? Falar isso para a igreja parece que está chovendo no molhado, né? Está falando uma tolice, mas não, meus irmãos. Nós precisamos sim nos lembrar de quem nós éramos todos os dias, da nossa condição de pecadores mortos em nossos delitos e pecados e da obra salvadora de Cristo na cruz. Nós precisamos ser lembrados da insuficiência dos nossos próprios recursos para nos salvarmos da nossa situação. Nós precisamos ser sempre lembrados e impactados de que a ira de Deus que pairava sobre a nossa cabeça, ela foi afastada pela obra de Cristo na cruz. E isso deve nos motivar a louvar ao Senhor. Há tantas implicações quando a gente entende verdadeiramente o Evangelho para a nossa vida diária. Quando nós entendemos verdadeiramente o Evangelho, nós não nos abalaremos por qualquer problema, porque nós entendemos que o nosso principal problema, ele já foi resolvido. O principal problema do qual
nós não tínhamos qualquer possibilidade de resolvermos, ele foi resolvido por Cristo na cruz. Isso é o Evangelho. Isso deve ser lembrado constantemente. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho para nós mesmos, todos os dias. Quando as dificuldades se abatem sobre nós, quando nós enfrentamos as dificuldades, os problemas dessa vida, coisas que querem nos fazer desanimar. Esse momento, nós não precisamos de mensagens de coach para inflar nosso ego, dizer, oh, não, você é capaz, você é o cara. Não, nós precisamos do Evangelho, dizendo, olha, realmente você não é ninguém, você não tinha capacidade, mas Deus, ele realizou essa obra por você. Então, qualquer problema perto da ira de Deus que parava sobre a nossa cabeça, não é nada. Então, entender o Evangelho, pregar o Evangelho é uma necessidade que todo membro de igreja saudável precisa se aperceber. Meus irmãos, tenho o desejo de ouvir o Evangelho e pregá-lo a si mesmo. Acabei já falando alguma coisa sobre isso. Então, veja, toda pregação, ela tem que ter Evangelho. Nós precisamos ser exortados, nós precisamos ser consolados, nós precisamos, muitas vezes, ser corrigidos, mas em tudo isso tem que ter Evangelho, tem que ter lei e graça, as duas coisas. O Evangelho, ele aglutina as duas coisas na nossa vida. Então, nós precisamos buscar ouvir o Evangelho. O Evangelho não é só para o descrente, não é só aquela mensagem que você prega para o seu amigo do trabalho, da escola, da faculdade. Você, vou pregar o Evangelho, você precisa se arrepender, você precisa fazer uma decisão para Cristo. Não, o Evangelho não é só para o pecador, é para nós. Todos os dias nós precisamos ser lembrados e precisamos pregar para nós mesmos. Aproprie-se do Evangelho para lidar com qualquer pecado do qual você se tornou consciente por meio do sermão ou da autoanálise. Quando o sermão falar com você a respeito dos seus pecados, lembre-se do Evangelho. Quando você estiver na sua casa meditando sobre o que Deus fez e ainda está fazendo, lembre-se que isso é o poder do Evangelho. Nós precisamos, como Paulo disse lá em Romanos, o Evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos entender que o Evangelho é poder. Precisamos nos apropriar desse poder. Em vez de ouvir os outros ou aquela voz que o enche de dúvidas, inquietações e temores, ouça a voz de Deus no Evangelho, meu irmão. Veja só, leve o Evangelho à sua conclusão. E aí, trago aqui esse texto de John Piper. Ele diz assim, enquanto os acontecimentos da sexta-feira da paixão e da Páscoa, bem como as promessas de justificação e vida eterna, não o levarem a enxergar e a aceitar a Deus mesmo como seu maior gozo, você não terá abraçado o Evangelho. Você aceitou alguns dos dons e tem se regozijado em algumas das recompensas de Deus. Tem se maravilhado com alguns milagres de Deus, mas não foi ainda despertado para o motivo pelo qual os dons, as recompensas e os milagres lhe foram dados. Eles lhe foram dados por uma razão sublime, para que você contemple para sempre a glória de Deus em Cristo
e ao contemplar esta glória, torne-se o tipo de pessoa que se deleita em Deus acima de todas as coisas. E ao se deleitar deste modo, manifeste a suprema beleza e o valor de Deus com esplendor e alegria sempre crescentes eternamente. Então, queridos, nós temos que levar o Evangelho à sua conclusão. Isso significa nós, de fato, entendermos o Evangelho e isso se tornar o maior gozo da nossa vida. Fonte da maior alegria da nossa vida não é saúde, não é prosperidade, não é a aprovação do filho na faculdade de medicina, não é qualquer conquista dessa terra, mas a mensagem do Evangelho que nos alcançou, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Queridos, organize sua vida em redor do Evangelho. Como membros de igreja, o nosso alvo é entender o Evangelho tão profundo e intimamente que ele estimule cada área da nossa vida. E aí, eu sou obrigado a entrar aqui, de certa forma, no assunto de cosmovisão. Quando nós somos, de fato, impactados por o Evangelho, de verdade, ele é totalizador na nossa vida. O que significa isso? Que não existe nenhuma parte da nossa vida que não é tocada pelas realidades do Evangelho. E aí entra a questão da cosmovisão. A forma como nós passamos a enxergar todas as coisas é mediada pela luz do Evangelho. Nós não enxergamos mais as mesmas coisas como nós víamos antes. Nós não enxergamos as mesmas coisas da forma como o mundo enxerga, mas nós enxergamos sob a luz do Evangelho. E isso é ser totalizador na nossa vida. Então, os meus negócios, os meus relacionamentos, tudo é afetado pelo Evangelho. Eu não posso ter uma vida dicotômica, ou seja, eu não posso aqui na igreja ter uma linguagem, um comportamento, uma maneira de se expressar, uma maneira de enxergar as coisas, mas no restante da semana a minha vida ser da mesma forma que o mundo é. Isso significaria que o Evangelho não alcançou a completude da sua vida. Ele precisa alcançar todos os aspectos. Tudo precisa ser tocado pelo poder do Evangelho. O Evangelho, ele é totalizador. Então, a nossa vida ela é organizada ao redor disso. Não temos como ser crentes coerentes, e aí, contextualizando para a nossa conferência, membros de igreja saudáveis, se cada parte da nossa vida não for afetada pelo poder do Evangelho. Queridos, compartilhe o Evangelho com os outros. Né? Se queremos contribuir à saúde da nossa igreja local, temos de comprometermos não somente em colher os benefícios do Evangelho para nós mesmos, mas também levá-lo para outros. Né? Muitas vezes nós temos uma noção equivocada sobre evangelização. Muitas vezes nós achamos que é o pastor que vai ganhar novas almas, né? Nossa tarefa como membros é simplesmente vir ao culto, adorar ao Senhor, ter comunhão com os irmãos, mas essa tarefa aí de evangelista é do pastor, é dos líderes. Mas essa noção está equivocada. Todos nós somos chamados a ser evangelistas. Inclusive, isso é uma das marcas que nós veremos amanhã, se Deus permitir. E nós precisamos compartilhar o Evangelho. Quantas vezes você tem convidado o seu vizinho, o seu colega de trabalho
a vir à igreja ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes nós temos negligenciado nessas áreas também. Nós temos desfrutado das bênçãos do Evangelho e ficado com isso só para nós. Pense que o Evangelho que um dia te alcançou, ele precisa alcançar os eleitos do Senhor que ainda precisam ser alcançados por essa terra. E você é o canal. Aprove a Deus que a forma como os eleitos são chamados é pela pregação do Evangelho. Pregação de cada um de nós. Precisamos despertar para isso. Queridos irmãos, e por último, guarde o Evangelho. Tá? Nós precisamos, como eu falei, lutar por aquilo que precisa ser defendido. Nossa bandeira é o Evangelho. E isso é algo pelo qual vale a pena lutar. Lutar contra a corrupção, contra o abandono do Evangelho. Quando nós lemos a epístola de Gálatas, epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, nós vemos então a forma como Paulo foi incisivo contra aqueles que queriam corromper a essência do Evangelho. Ele diz lá em capítulo 1, versículo 8, olha, ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldito. O evangelho puro e genuíno, ele tem que ser o objeto da nossa luta, da nossa defesa. Nós temos que guardar, sim, esse evangelho. E isso a igreja faz membro a membro. Cada membro é responsável por essa guarda, por essa defesa. Outras passagens nós vemos isso, a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 10, João diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, isso é muito sério. Não podemos ter comunhão com quem distorce o Evangelho, com quem traz mensagem além, diferente do Evangelho puro. Judas, no versículo 3 de Judas, ele diz: amados, quando vos empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos ao quê? A batalhardes diligentemente, ou seja, com toda a sua força, com todos os seus recursos, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé ela foi entregue uma única vez. Ela não foi desenvolvida, ela não foi acrescentada. Ela foi entregue de uma vez por todas aos santos. E essa mesma fé que foi entregue a nós, nós temos que guardar, nós temos que batalhar por ela. Isso é guardar o Evangelho. Meus irmãos, nós vimos então 3 marcas de um membro de igreja saudável. Nós vimos que os membros da igreja saudável, eles se dedicam a ouvir mensagem saudável, a mensagem expositiva como um exercício regular. Crente que é crente, ele não consegue passar muito tempo sem ouvir pregação da palavra de Deus. Se a sua fome pela pregação, se você está com fastio de ouvir a mensagem, o sermão, a pregação da palavra de Deus, procure identificar
qual é o seu problema. Isso é um sintoma de que provavelmente você não está saudável. Ser membro de igreja saudável envolve fome por ouvir a palavra de Deus. Ouvir mensagens expositivas, como nós vimos, meus irmãos, promove a saúde dos membros individuais, bem como toda a igreja. Nós vimos também a segunda marca, que fala sobre a teologia bíblica, a necessidade de todos nós, sermos teólogos bíblicos. O teólogo J.I. Packer, ele, no seu livro O Conhecimento de Deus, ele fala que conhecer a Deus começa com saber a respeito dele e de seu caráter. Também envolve entregar-nos a Deus por meio do arrependimento e da fé em Jesus, seu Filho, com base na promessa de que Ele será o nosso Deus. Como nós sabemos disso, senão através da palavra de Deus? Nós conhecemos mais a Deus na fonte onde Ele se revelou. Nós não temos como conhecer a Deus por nossos próprios esforços, senão na medida em que Ele mesmo quis se revelar na sua palavra. Então nós não podemos abrir mão de conhecer mais de Deus. Jesus diz na sua oração sacerdotal: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti e a Jesus Cristo, seu único Filho. Conhecer a Deus é a vida eterna. Nós não podemos abrir mão de conhecer mais do Senhor. Meus irmãos, nós vimos também a terceira marca sobre o Evangelho, a necessidade de nós nos saturarmos com o Evangelho, de nós termos o Evangelho dominando, afetando a nossa vida. No Evangelho de Jesus Cristo, Deus se oferece aos pecadores em benefício dos pecadores. É o Evangelho que nos torna cientes do amor de Deus, da nossa depravação e a necessidade de redenção e a possibilidade do gozo eterno por meio da adoração a Deus. É este Evangelho e o entendimento correto dele que produzem saúde e vigor em membros de uma igreja cristã. Portanto, nós precisamos nos saturar do Evangelho. Mais do que nunca, nos dias de hoje, precisamos voltar ao Evangelho todos os dias. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Deus, nós somos gratos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, porque aprove ao Senhor revelar-se a nós pela Tua palavra. E nós podemos Te conhecer, ó Pai. Que o Senhor possa desenvolver em nós o desejo de Te conhecer cada vez mais. Não deixe, ó Pai, que nós nós fiquemos satisfeitos, ó Pai, com o conhecimento superficial do Senhor, mas que venhamos, de fato, buscar-Te cada vez mais com todas as nossas forças. Ó Deus, que nós possamos ter fome da Tua palavra, fome de ouvir a pregação fiel da Tua palavra. Ó Deus, não deixe que os nossos ouvidos se acostumem com aquilo que não é a Tua voz, ó Pai, aquilo que traz consigo corrupção, que traz acréscimo, que traz, ó Deus, aquilo que não é o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão do céu. Que nós não fiquemos satisfeitos, ó Pai, com nada além do Senhor. Que o Senhor nos faça enxergar a necessidade de entendermos, ó Deus, a Tua história que foi revelada na Tua palavra, que possamos nos tornar esse tipo de teólogos bíblicos, ó Deus, que uma teologia que nos traga piedade, que nos traga o amor, ó Pai, que o Evangelho
também possa saturar a nossa vida, que nós possamos de fato ser impactados, que nós possamos ser, ó Deus, tocados, afetados, ó Deus, contagiados pelo poder do Evangelho em nossas vidas. Não deixe, ó Deus, que nós vivamos vidas duplas, vivamos, ó Deus, de uma forma aqui no seio da Tua igreja, mas de outra forma no mundo, sem que a realidade do Evangelho, ó Deus, faça diferença. Não, sim. Possamos de fato ter toda a nossa visão transformada pelo poder da Tua palavra. Que a forma de nós enxergarmos a realidade em nossas voltas seja mediada pelas lentes da Tua palavra. Deus, abençoa poderosamente esta igreja e que todo este ensinamento, ó Deus, possa prosperar, frutificar, mover as afeições do Teu povo, para que venham voltar-se cada vez mais para Ti. Em nome de Cristo Jesus, que nós Te pedimos e Te agradecemos todas essas coisas. Amém, Senhor.